coração do deserto mais árido, onde o silêncio grita e a solidão parece devorar a alma, um homem travou a batalha mais íntima e desesperada de sua existência. Uma luta não contra exércitos ou feras, mas contra os demônios que habitavam seu próprio ser. Esta é uma história da fé católica, um mergulho profundo na vida de um santo cuja jornada nos convida a olhar para as nossas próprias fragilidades, para os nossos desertos interiores. É um convite ao conhecimento, sim, mas sobretudo à vivência da nossa devoção a Cristo, à sua igreja e aos seus santos, que como faróis iluminam as noites mais escuras da nossa caminhada. Imagine passar 60 anos, 6 décadas, sem o toque de outra mão humana, sem o som de outra voz que não a sua própria e a de Deus. Isolado, esquecido pelo mundo, coberto apenas por folhas e pelos próprios cabelos que o tempo fez crescer como um manto selvagem. O que levaria alguém a uma escolha tão radical? Que segredos essa solidão guardava? Você já se sentiu perdido em seu próprio deserto? Já enfrentou sombras internas, vícios ou desesperanças que pareciam invencíveis, sussurrando mentiras ao seu ouvido? Já se perguntou se haveria luz no fim do túnel, mesmo quando tudo ao redor era escuridão? Prepare-se, porque a história que vamos desvendar hoje não é apenas sobre um eremita distante no tempo. É sobre a força que reside na fraqueza assumida, sobre a redenção que brota da penitência mais sincera e sobre a esperança inabalável que pode florescer mesmo no solo mais estéril. Vamos revelar a surpreendente trajetória de Santo Onofre, o padroeiro improvável, cuja vida é um testemunho poderoso de que, mesmo caído, o homem pode ser erguido pela graça divina e se tornar um farol para outros que tropeçam na mesma escuridão. Fique conosco até o fim, pois a maior revelação pode ecoar profundamente em sua própria jornada. Nossa história começa envolta em névoa e lenda, no século IV, um tempo de impérios vacilantes e de uma fé cristã que florescia em meio a perseguições e debates acalorados. As origens de Onofre são incertas, sussurradas em diferentes versões que apenas adensam o mistério que o cerca. Uma tradição poderosa, embora não confirmada historicamente, aponta para um nascimento real, talvez na Etiópia ou Pérsia. Imaginem a cena, um palácio grandioso, o burburinho da corte, a expectativa pelo herdeiro do trono. Mas, segundo essa mesma tradição, uma sombra pairou sobre o berço real. Um peregrino misterioso, que alguns relatos posteriores identificariam como o próprio diabo disfarçado, semeou a dúvida no coração do rei. Sussurros venenosos sobre a legitimidade da criança. Acusações de adultério que mancharam a honra da rainha. A desconfiança, como uma erva daninha, cresceu no coração real, sufocando o amor paterno. O rei, cego pela suspeita e talvez influenciado por costumes pagãos ainda presentes, teria ordenado uma prova terrível, um ordalho pelo fogo. O recém-nascido, frágil e inocente, seria exposto às chamas. Um teste brutal para provar sua linhagem ou condená-lo como bastardo. Conseguem sentir a angústia daquele momento, a impotência da mãe, o dilema cruel do pai, a fragilidade de uma vida suspensa por um fio de suspeita. Mas ali, naquele momento de pavor, a mão de Deus teria intervindo. Diz a lenda que as chamas se recusaram a tocar a criança. O fogo, que consome e destrói, reconheceu a inocência e a santidade que já emanavam daquele pequeno ser. Ele foi salvo, milagrosamente ileso. E foi nesse instante, em meio ao espanto da corte, que um anjo teria aparecido, instruindo que o menino fosse chamado Onofre, um nome que, em algumas interpretações, pode significar aquele que está sempre feliz ou aquele cujo bem é visível, um prenúncio da vida de entrega e testemunho que o aguardava. Verdade histórica ou embelezamento piedoso? Talvez nunca saibamos com certeza. Mas essa narrativa, mesmo que lendária, nos diz algo profundo sobre Onofre desde o início. Sua vida seria marcada pela provação, pela rejeição talvez, mas também pela proteção divina inegável. Uma chama de fé que nem o fogo do mundo poderia apagar. Ele não era apenas um príncipe salvo das chamas,
mas uma alma destinada a um tipo diferente de realeza. Uma realeza espiritual forjada na renúncia e no encontro com Deus. Deixando para trás as incertezas da corte, ou talvez vindo de origens mais humildes que a história não registrou, o jovem Onofre encontrou refúgio e formação em um mosteiro perto de Tebas, no Egito. Ali, entre monges dedicados à oração e ao trabalho, ele começou a trilhar um caminho de disciplina espiritual. Imaginem o ritmo da vida monástica. O silêncio quebrado apenas pelos cânticos litúrgicos, o trabalho manual que moldava o corpo e a alma, o estudo das escrituras que iluminava a mente. Foi nesse ambiente de recolhimento que outros sinais da predileção divina teriam se manifestado. Uma história singela, mas carregada de significado, conta que o jovem Onofre, movido por uma caridade pura e talvez uma compreensão intuitiva da presença real de Cristo na fé, teria oferecido um pequeno pão que possuía uma imagem do menino Jesus. Um gesto de partilha, de entrega do pouco que tinha. E a resposta, segundo a tradição, não tardou. Em troca de seu pequeno pão, ele teria recebido milagrosamente um pão muito maior. Não se trata apenas de um prodígio material, mas de um símbolo poderoso da generosidade divina para com aqueles que se doam sem reservas. É o eco da multiplicação dos pães nos evangelhos, a promessa de que quem dá com amor recebe 100 vezes mais. Não necessariamente em bens terrenos, mas em graças espirituais, em sustento para a alma. Esse episódio, real ou simbólico, revela a ternura da fé que crescia no coração de Onofre, uma fé simples, confiante, que dialogava com o sagrado de forma direta. Mas por baixo dessa aparente tranquilidade monástica, uma inquietação começava a surgir. As histórias dos padres do deserto, homens e mulheres que abandonavam tudo para buscar Deus na solidão radical, ecoavam em sua alma. Em especial, a figura de São João Batista, o precursor, a voz que clamava no deserto, vestido de peles, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, exercia um fascínio irresistível. Onofre sentia dentro de si um chamado semelhante. A vida comunitária do mosteiro, com suas regras e horários, já não parecia suficiente para saciar a sede de Deus que o consumia. Havia um desejo ardente por uma entrega mais total, por um confronto direto com o essencial, longe das distrações, do mundo e até mesmo da segurança relativa da vida monástica. O deserto o chamava, não como um lugar de fuga, mas como um lugar de encontro, um lugar para lapidar a alma, para depender unicamente da providência divina, para seguir os passos daquele que preparou os caminhos do Senhor. O chamado divino não é um sussurro confortável. Muitas vezes é um grito que exige renúncia, que nos tira da nossa zona de conforto. Para Onofre, esse chamado começou a tomar forma, preparando-o para a decisão mais radical de sua vida. O mosteiro foi sua escola, mas o deserto seria sua universidade, o lugar onde sua fé seria provada e purificada no fogo da solidão e da provação. Antes, porém, de abraçar a solidão redentora do deserto, Onofre enfrentaria uma batalha devastadora em seu próprio interior. As fontes hagiográficas, especialmente as tradições recolhidas por São Pafúncio e preservadas na devoção popular, são claras ao mencionar uma luta específica e dolorosa, o vício do álcool. É difícil precisar quando ou como essa sombra tomou conta de sua vida. Talvez na juventude, antes mesmo da vida monástica, ou talvez uma fraqueza que o assaltou mesmo dentro dos muros do mosteiro. O vício é uma chaga que não escolhe lugar nem condição social. É uma prisão que se constrói lentamente, prometendo alívio e prazer, mas entregando apenas escravidão e sofrimento. Tentem imaginar a angústia de Onofre, um homem chamado à santidade, que sentia o pulsar do divino em sua alma, mas que se via acorrentado a um desejo que o diminuía, que o afastava de Deus e de si mesmo. A vergonha após cada queda, a promessa quebrada de não ceder novamente. O olhar dos outros monges talvez de compaixão, talvez de julgamento. A sensação de impotência diante de uma força que parecia maior que sua vontade. O alcoolismo não é apenas uma falha moral,
É uma doença complexa que afeta o corpo, a mente e o espírito. Causa sofrimento não só ao indivíduo, mas a todos ao seu redor. Para Onofre, essa luta deve ter sido um verdadeiro inferno interior. Um conflito entre o ideal de pureza e entrega que buscava e a realidade crua de sua fraqueza. Quantas noites em claro, suplicando a Deus por libertação. Quantas lágrimas derramadas em segredo no fundo de sua cela. Essa menção ao alcoolismo, na história de Santo Onofre, é de uma honestidade brutal e, ao mesmo tempo, profundamente consoladora. Mostra-nos que os santos não são seres etéreos, imunes às misérias humanas. São homens e mulheres de carne e osso, que conheceram a tentação, a queda, a luta árdua contra o pecado e as próprias fragilidades. A santidade não é a ausência de luta, mas a perseverança na batalha, a coragem de se levantar após cada tombo, a humildade de reconhecer a própria necessidade da... Foi nesse abismo de sofrimento que a decisão de Onofre se tornou não apenas uma escolha, mas uma necessidade vital. A fuga para o deserto não seria mais apenas a busca por um ideal ascético, mas uma forma radical de penitência, de expiação, de cortar pela raiz as ocasiões que o levavam a cair. Era uma tentativa desesperada e corajosa de se colocar inteiramente nas mãos de Deus, longe de qualquer subterfúgio, de qualquer falsa consolação que o mundo ou o vinho pudesse oferecer. Ele escolheu o isolamento extremo como remédio extremo. Trocar a companhia dos homens, que talvez o tentasse ou o julgasse, pela companhia exclusiva de Deus. Trocar o conforto relativo do mosteiro pela dureza implacável do deserto. Era uma forma de dizer: Senhor, não confio mais em minhas próprias forças. Entrego-me a Ti. Quebra-me, molda-me, purifica-me neste deserto, longe de tudo o que me afasta de Ti. Essa decisão, nascida da dor e da consciência de sua própria miséria, foi o verdadeiro ponto de inflexão. O momento em que Onofre, reconhecendo sua total dependência de Deus, abraçou a cruz da penitência com uma determinação feroz. O deserto não seria um castigo autoimposto, mas um campo de treinamento espiritual, um lugar de cura profunda, onde ele enfrentaria seus demônios cara a cara, armado apenas com a oração e a confiança na misericórdia divina. A luta estava longe de terminar, mas a batalha decisiva havia começado. E então Onofre adentrou o deserto da Tebaida, no Alto Egito. Um mar de areia e rocha sob um sol escaldante. Um lugar de silêncio profundo, quebrado apenas pelo uivo do vento ou pelo grito de algum animal selvagem. Um lugar onde a vida humana parecia impossível. Ali, ele encontraria uma gruta, uma simples cavidade na rocha que se tornaria seu lar pelas próximas 6 décadas. Imaginem a transformação física. O homem que um dia talvez vestiu trajes nobres ou o hábito monástico, agora se cobria apenas com folhas entrelaçadas ou, com o passar dos anos, com seus próprios cabelos e barba, que cresceram desmedidamente, tornando-se seu único manto, contra o sol abrasador e o frio cortante das noites. Sua pele, curtida pelo sol e pelo vento, tornou-se áspera como a própria paisagem ao redor. Seus pés, descalços, aprenderam a caminhar sobre a areia quente e as pedras pontiagudas. Mas a transformação mais profunda ocorria em seu interior. A solidão era sua companheira constante. Um silêncio que podia ser opressor, mas que também abria espaço para a escuta de Deus. Os primeiros anos devem ter sido terrivelmente difíceis. A fome apertava o estômago, a sede queimava a garganta. O corpo, acostumado a uma rotina diferente, clamava por conforto. A mente, privada de estímulos externos, era assaltada por lembranças, por dúvidas, por tentações. As tentações, como ele mesmo relataria mais tarde a São Pafúncio, foram terríveis. Não apenas as tentações da carne, comuns aos eremitas, mas também as sombras de seu passado. O fantasma do álcool, o desejo ardente que o havia atormentado, certamente voltou a assombrá-lo nos momentos de fraqueza, de solidão extrema. O demônio, mestre em explorar nossas feridas, deve ter sussurrado em seus ouvidos: um gole apenas para aliviar a sede, para esquecer a dor. Ninguém verá.
Deus te abandonou neste lugar inóspito. Havia também a tentação do desespero. Olhar ao redor e ver apenas a vastidão estéril, sentir a própria insignificância diante da imensidão, questionar o sentido daquele sacrifício. Vale a pena? Deus realmente se importa com meu sofrimento aqui? Não seria melhor voltar a tentar viver uma vida normal? Mas Onofre perseverou. Sua arma era a oração incessante. Dia e noite, seus lábios murmuravam salmos, súplicas, atos de fé e de entrega. Cada tentação vencida era uma vitória que fortalecia sua alma. Cada dia sobrevivido era um milagre da providência divina. Ele aprendeu a encontrar sustento onde parecia não haver nada. Uma tamareira solitária, que crescia perto de sua gruta, tornou-se sua fonte de alimento. Um sinal tangível do cuidado de Deus, que não abandona aqueles que nele confiam. Com o tempo, a luta incessante deu lugar a uma paz profunda. A solidão deixou de ser um fardo para se tornar um espaço sagrado de comunhão íntima com o Criador. Diz a tradição que anjos vinham consolá-lo e fortalecê-lo, trazendo-lhe não apenas o pão material, como veremos mais tarde, mas também o pão espiritual, a Sagrada Eucaristia, que o nutria na alma. O deserto, que parecia um lugar de morte, tornou-se um jardim para sua alma. Ali, purificado pelo sofrimento, fortalecido pela graça, Onofre experimentou a verdadeira liberdade. A liberdade dos filhos de Deus, que não dependem das coisas do mundo, mas encontram sua alegria e seu sustento unicamente no Senhor. Ele se tornou um com aquela paisagem árida, um reflexo da beleza austera e da força indomável que só a fé radical pode conceder. Essa jornada de transformação no deserto nos toca profundamente, não é mesmo? Se histórias como a de Santo Onofre, que nos mostram a força da fé em meio às maiores adversidades, ressoam em seu coração, considere se inscrever em nosso canal. Assim, você não perde nenhuma das próximas narrativas que preparamos com tanto carinho para alimentar nossa caminhada espiritual juntos. 60 anos. Uma vida inteira dedicada a essa busca silenciosa por Deus. Onofre se tornou um monumento vivo da perseverança, um testemunho silencioso do poder transformador da graça divina. Mas sua história, vivida no escondimento, estava prestes a ser revelada ao mundo, através de um encontro providencial que mudaria não apenas o fim de sua vida, mas o curso da devoção de incontáveis fiéis pelos séculos vindouros. 60 anos se passaram naquela solidão habitada por Deus. Onofre, já um ancião curvado pelo tempo e pelas penitências, mas com o espírito fortalecido, talvez pensasse que seus dias terminariam ali, no anonimato do deserto, conhecido apenas pelos anjos e pelo Criador. Mas Deus, em seus desígnios misteriosos, tinha outros planos. Ele queria que a luz daquela vida escondida brilhasse para o mundo, como um farol de esperança. Eis que surge na imensidão do deserto outra figura notável, São Pafúncio. Um abade, um líder monástico respeitado, conhecido por sua sabedoria e por seu zelo pela vida espiritual. Pafúncio também sentia o chamado do deserto, talvez buscando inspiração, talvez desejando ele mesmo experimentar a vida eremítica. Em suas andanças por aquela região inóspita, guiado pela providência, ele se deparou com uma visão que o deixou atônito. Diante dele estava uma figura quase irreal. Um homem idoso, cuja barba branca e longuíssima descia até o chão, misturando-se aos cabelos igualmente longos e desgrenhados que lhe cobriam o corpo como um manto selvagem. A pele queimada pelo sol e a tanga rudimentar de folhas completavam a imagem de alguém que parecia pertencer mais ao mundo primitivo do que à civilização. Pafúncio inicialmente hesitou, talvez assustado, talvez maravilhado. Seria um espírito? Um anjo? Ou apenas um pobre louco perdido no deserto? Mas ao se aproximar, percebeu a serenidade no olhar daquele ancião, uma paz que transcendia a aparência rude. Era Onofre. O encontro, que poderia ter sido tenso, foi marcado pela acolhida. Onofre, que não via outro ser humano há 6 décadas, recebeu Pafúncio com bondade, convidando-o a partilhar sua pobre morada, a gruta. Ali,
sob o céu estrelado do deserto, desenrolou-se um diálogo profundo e revelador. Pafúncio, cheio de curiosidade e admiração, perguntou sobre a vida daquele eremita singular. E Onofre, talvez sentindo que aquele encontro era obra de Deus, abriu seu coração. Contou sua história, a vida no mosteiro, o chamado para o deserto, a luta contra as tentações, a fome, a sede, a perseverança na oração, os 60 anos de solidão sustentados pela graça divina e pelos frutos daquela tamareira providencial. Imaginem a emoção de Pafúncio ao ouvir aquele testemunho vivo de fé radical. Ele, que era um mestre espiritual, sentiu-se um aprendiz diante daquele gigante da ascese. Expressou seu próprio desejo de seguir o mesmo caminho, de se tornar um eremita ali mesmo. Mas Onofre, iluminado por Deus, revelou a verdadeira missão de Pafúncio. Não, meu irmão, teria dito ele com serenidade. Não é essa a vontade de Deus para ti. O Senhor te enviou aqui por outra razão, para assistir à minha partida deste mundo, para sepultar meu pobre corpo e depois retornar à sociedade e contar a todos o que viste e ouviste. Tua missão é ser testemunha. Naquela noite, enquanto conversavam sobre as coisas celestes, um milagre singelo selou a santidade daquele encontro. Diz a tradição que, de repente, surgiu diante deles um pouco de pão e um cântaro de água, fresca, o suficiente para revigorá-los. Um presente do céu, talvez trazido por um anjo, como sinal da aprovação divina àquele encontro e à missão que se descortinava para Pafúncio. O encontro de Onofre e Pafúncio é um momento crucial. É a ponte entre o oculto e o revelado, entre a vida escondida de um santo e a sua futura veneração pela Igreja. É a prova de que nenhuma vida vivida em Deus, por mais solitária que seja, é estéril. Ela produz frutos, e Deus sempre encontra uma maneira de fazer esses frutos chegarem ao mundo, no tempo certo e da... A noite de conversa e partilha espiritual deu lugar à aurora. Pafúncio percebeu que o semblante de Onofre havia mudado. O ancião estava pálido, exangue. Suas forças pareciam se esvair rapidamente. A hora de sua passagem deste mundo para a eternidade havia chegado. Vendo a natural apreensão de Pafúncio, Onofre o consolou, reafirmando a vontade de Deus. Não temas, meu irmão. Alegra-te, pois chegou o momento de encontrar aquele a quem servi por toda a minha vida neste deserto. Deus te trouxe aqui para este momento. A tradição piedosa acrescenta um detalhe belíssimo e profundamente significativo a esses últimos momentos. Disse que um anjo desceu do céu e administrou a sagrada Eucaristia a Santo Onofre. O pão dos anjos, o próprio Cristo, veio alimentar seu servo fiel uma última vez antes da viagem final. Um viático celestial para fortalecer a alma naquele trânsito supremo. Real ou simbólico, esse relato sublinha a intimidade de Onofre com o divino. Sua vida de renúncia e oração o havia preparado para receber o próprio Senhor como alimento derradeiro. É a coroação de uma existência eucarística, vivida na dependência total de Deus. Com uma paz que só os santos conhecem, Onofre abençoou Pafúncio, agradeceu por sua presença e companhia e entregou seu espírito a Deus. Sua morte não foi um fim trágico, mas uma passagem serena, um retorno à casa do Pai após uma longa jornada de fidelidade. Pafúncio, agora sozinho novamente, mas com o coração repleto de admiração e santo temor, cumpriu a primeira parte de sua missão. Com as próprias mãos, cavou uma sepultura na encosta rochosa de uma montanha próxima. Depositou ali o corpo frágil daquele gigante espiritual, cobrindo-o com terra e pedras. Um sepultamento simples, no coração do deserto, mas honrado pela presença dos anjos e pela santidade daquele que ali repousava. E então, sinais sobrenaturais confirmaram a santidade daquele momento e o fim da missão terrena de Onofre. A gruta que lhe servira de abrigo por 60 anos desabou subitamente, como se fechasse um ciclo, e a tamareira, que o alimentara milagrosamente por tanto tempo, secou instantaneamente, indicando que sua função providencial havia terminado. Deus mesmo selava a história de seu servo. Pafúncio compreendeu que era hora de partir.
deixar o silêncio do deserto e levar ao mundo a notícia daquela vida extraordinária. Ele carregava consigo não apenas a memória de Onofre, mas a responsabilidade de ser a voz daquele que viveu em silêncio. O legado de Santo Onofre começava a ser semeado, pronto para florescer nos corações dos fiéis. Fiel à sua missão, São Pafúncio retornou à civilização. Mas ele não era mais o mesmo. O encontro com Santo Onofre havia marcado sua alma profundamente. Com fervor e eloquência, ele começou a narrar a vida daquele eremita singular. Escreveu sua biografia, detalhando a aparência, as provações, a perseverança, a profunda espiritualidade e a morte santa de Onofre. Sua narrativa se espalhou rapidamente pelos mosteiros e comunidades cristãs do Egito, da Palestina, da Síria e, posteriormente, por todo o Oriente e Ocidente. A figura daquele homem selvagem e santo, que viveu 60 anos em total isolamento, alimentado por Deus e vitorioso sobre as tentações, capturou a imaginação e a devoção dos fiéis. Onofre tornou-se um modelo de vida ascética, um exemplo de confiança radical na providência divina. Sua história inspirou inúmeros monges e eremitas ao longo dos séculos, mas sua devoção transcendeu os muros dos mosteiros e alcançou o coração do povo simples. Curiosamente, ele passou a ser invocado como padroeiro da fortuna, não da riqueza material fácil, como alguns podem pensar superficialmente, mas da confiança na providência divina, que sustentou Onofre no deserto com uma tamareira e água. Invocar Santo Onofre para a fortuna é, na verdade, pedir a graça de confiar que Deus proverá o necessário, assim como proveu para ele nas condições mais extremas. É pedir a graça de encontrar a verdadeira riqueza na dependência de Deus e na simplicidade de vida. Mas talvez o aspecto mais tocante e relevante de sua devoção, especialmente para os nossos tempos, seja sua poderosa intercessão como protetor daqueles que lutam contra o vício do álcool e outras dependências. Aquela batalha íntima e dolorosa que Onofre travou em sua juventude e que o impulsionou à penitência radical no deserto não foi esquecida. Sua vitória sobre essa tentação, alcançada pela graça de Deus e por uma determinação férrea, tornou um farol de esperança para todos que se sentem acorrentados por algum vício. Quem luta contra a dependência química, seja do álcool, das drogas, ou mesmo de outros comportamentos compulsivos, jogo, pornografia, etc., sabe o quão árdua e solitária essa batalha pode ser. Sabe o que é sentir-se impotente, cair e recair, enfrentar o julgamento alheio e a própria vergonha. A história de Santo Onofre diz a essas pessoas: vocês não estão sozinhos. Houve um santo que conheceu essa mesma luta. Ele caiu, mas se levantou. Ele perseverou na penitência e na oração, e alcançou a vitória pela graça de Deus. Ele entende a sua dor e intercede por vocês. Invocar Santo Onofre na luta contra o vício é pedir sua força, sua perseverança, sua intercessão junto a Deus para obter a libertação. É encontrar nele um companheiro de jornada, alguém que aponta para a única fonte de cura verdadeira. A entrega total a Jesus Cristo, a busca pelos sacramentos, a força da oração e a coragem de buscar ajuda. Assim, a luz de Santo Onofre, acesa no coração do deserto há mais de 16 séculos, continua a brilhar. Sua figura rude e selvagem nos lembra da beleza austera da fé vivida em sua radicalidade. Sua história de luta e superação nos enche de esperança. Sua intercessão nos ampara em nossas próprias batalhas. Ele nos ensina que, mesmo nos desertos mais áridos de nossas vidas, mesmo nas quedas mais profundas, a graça de Deus pode nos alcançar, nos levantar e nos transformar. Basta um coração contrito, uma decisão firme e uma confiança inabalável naquele que faz novas todas as coisas. Que jornada incrível! De uma origem incerta, talvez marcada pela rejeição ou pela realeza, passando pela escuridão de um vício devastador, até a santidade forjada em 60 anos de solidão radical no deserto. Onofre nos mostra que a queda não é o fim. A verdadeira grandeza reside na coragem de se levantar,
de abraçar a penitência com humildade e de confiar cegamente na misericórdia que restaura e eleva. Sua vitória sobre si mesmo, sobre a tentação que o acorrentava, não foi fruto de sua força, mas da graça divina que o sustentou quando tudo parecia perdido. Se você está atravessando seu próprio deserto, lutando contra alguma sombra que teima em te derrubar, olhe para Santo Onofre. Ele é a prova viva de que a rendição a Deus não é fraqueza, mas o início da verdadeira libertação. A esperança existe, a cura é possível. A paz pode ser encontrada não na fuga, mas na entrega àquele que transforma desertos em jardins. No fim, no aparente vazio do deserto, Onofre não encontrou o nada, mas o tudo. Encontrou a si mesmo redimido, encontrou a plenitude em Deus. Que a história de Santo Onofre inspire sua caminhada. Se esta narrativa tocou seu coração, deixe seu comentário abaixo. Partilhe suas reflexões ou, se sentir à vontade, sua própria busca por esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos explorando juntos essas maravilhosas histórias de fé que nos fortalecem e nos unem. Que a bênção de Deus e a intercessão de Santo Onofre estejam com você.